Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Salve fiel, um pouco atrasado, mas ainda há tempo. Vamos pros comentários aí sobre Botafogo 2, Corinthians 1, partida que aconteceu aí ontem. Bom, primeiro é importante a gente dizer que é uma derrota normal. A gente não pode também falar que uma derrota para o líder do campeonato é um tsunami, né? O Botafogo ele é o time talvez aí um dos mais regulares da temporada. É o líder do campeonato, não é por acaso. Permanece vivo na Libertadores. Então assim, é muito importante a gente ressaltar também esses pontos antes de falar desse jogo e falar que dentro do possível, dentro do que é o time do Corinthians hoje, o Corinthians ele conseguiu ainda fazer uma partida regular. Não achei a partida do Corinthians tão boa, mas achei uma partida regular. Talvez se o Corinthians jogasse assim com muitos outros times do campeonato, a gente não estaria nessa situação. Mas vamos lá, né? É importante a gente falar da postura do time do Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians no primeiro tempo ele chamou o Botafogo pro ataque, né? O Corinthians ele se propôs a defender muito no primeiro tempo. Ele se propôs ali a tentar apenas se defender. E não dá pra você fazer um jogo nesse sentido contra um time com a força do Botafogo. Você precisa ter uma estratégia, seja para puxar contra-ataque, seja para tentar ter posse de bola, para tentar ganhar o meio. E isso não aconteceu no primeiro tempo. O Corinthians no primeiro tempo ele se limitou a defender, e quando tentava sair, quando conseguia recuperar a bola e tentava sair pro ataque, era anulado já ali no meio campo. O Corinthians ele não teve progressão no primeiro tempo. E aí culminou com um belo gol ali da equipe do Botafogo, numa boa jogada trabalhada. Mas é importante a gente destacar a falha do Ranielli nessa jogada. O Ranielli que foi aí durante muito tempo no Corinthians de 2024 o principal jogador. O jogador que mais roubava a bola, o jogador, a gente até chegou a dizer que ele merecia ser o capitão dessa equipe após a saída do Cássio. Mas é impressionante como ele caiu de produção, né? E isso é preocupante, cara. É preocupante porque a gente colocava no Ranielli uma certa expectativa. E ontem na partida ele erra nos dois gols. O primeiro gol ele tenta dar um bote totalmente desnecessário, acaba ficando no chão, vergonhoso. Cara, é aquilo que qualquer um que joga bola sabe. Você não pode dar o bote seco, você precisa cercar o cara. Ainda mais você que é o protetor da zaga, Ranielli. Você é volante, cara. É um grande jogador, já mostrou que tem potencial, que merece estar no Corinthians. Mas não pode falhar do jeito que falhou ontem. Não pode tomar dar uns botes secos como fez ontem, cara. E aí, né, com a zaga desprotegida, o Corinthians acaba tomando ali 1-0. Só que logo na sequência, praticamente ali, o Corinthians ele tenta começar a sair pro jogo. Eu particularmente eu acho muito nocivo essa concepção de esperar tomar o gol para ter alguma atitude, né? Por que já não tem atitude antes? Por que já não tenta propor o jogo antes? Precisa esperar toda vez tomar o gol para propor o jogo? E aí numa jogada ali pela direita, o Mateuzinho toma uma entrada dentro na grande área. Pênalti, claríssimo. Tanto que o VAR nem chama. Não tinha nem o que se discutir nesse lance. Tanto que a defesa do Botafogo nem reclama do pênalti. E aí, a princípio parecia que o Garro ia bater. O Garro tinha a bola nas suas mãos. E na hora da cobrança a gente vê o Romero pegando a bola e colocando na marca da Cal para bater. Romero. O Romero, ele de todas as escolhas que ele podia fazer para bater o pênalti, ele fez a pior.
de dar aqueles passinhos, fazer aquela marcha lenta, dar aquele pulinho e bater um pênalti ridiculamente mal. Péssimo a cobrança do Romero, péssimo. Numa displicência absurda, o goleiro do Botafogo pega o pênalti. E o Corinthians desperdiça a chance de empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Cara, vamos lá. Antes de falar sobre a cobrança, eu quero falar sobre o Romero. Eu já falei aqui e eu repito todas as vezes. O Romero tem feito gol? Legal. Show de bola. Ele é o artilheiro da Arena? Bacana. Ele já salvou o Corinthians no ano passado? Concordo. Mas o Romero, ele não é, nunca foi jogador para ser titular, muito menos capitão do time do Corinthians. O Romero é jogador para segundo tempo. Ele é aquele jogador que ele vai entrar para pilhar o jogo. Ele é aquele jogador que vai entrar para fazer a correria quando o Corinthians precisa de alguém para fazer correria, que precisa de alguém para esquentar a defesa adversária, precisa de alguém para tentar tirar o time adversário do sério. Esse cara é o Romero. Ele não é jogador para entrar no jogo no começo, quando tá todo mundo com cabeça fria, porque ele não rende. No gol do Botafogo é importante a gente falar aqui sobre como começa a jogada do gol do Botafogo, que eu até esqueci de mencionar. Começa com o Romero retendo uma bola no ataque, e o Romero, ao invés de tentar fazer a jogada, fazer uma parede, fazer um pivô, levar para a linha de fundo, tentar um cruzamento, tentar fazer alguma coisa produtiva, ele opta por tentar cavar uma falta. Eu nem me lembro se ele estava dentro da área, mas ele opta por tentar cavar uma falta que o Daronco não dá. E nitidamente não foi nada. É aquela coisa de você vai fazer a parede, o cara encosta em você, você se joga pra frente. E aí na sequência sai o gol do Botafogo. É o que eu falei, cara. O Romero, ele é esse cara pra pilhar a defesa? Ele é. Talvez num momento ali que o Corinthians estivesse conseguindo a vitória, o Romero entra pra esquentar o jogo, ou num momento ali no finalzinho que o Corinthians está fazendo uma pressão, o time adversário não consegue jogar, beleza, o Romero, eu acho ele uma ótima peça de reposição. Eu não vou criticar o cara nesse sentido, mas ele não é jogador para ser titular. E aí ontem ele foi para a cobrança do pênalti. Como eu já falei aqui, ele bateu pessimamente o pênalti. Para mim, esse tipo de cobrança é ridículo. São poucos os jogadores que sabem fazer isso com maestria. Na verdade, para mim, só o Neymar bate pênalti dessa forma com maestria, por causa da tomada de decisão dele, que é muito rápida. E tá uma moda agora de bater assim. E eu tô vendo muita gente na internet passando um pano absurdo pro Romero, falando que o Romero sempre bate assim, que o Romero bateu assim contra o Grêmio e chamaram ele de Cristiano Romero. Só contra o Grêmio ele fez, né? Não adianta a gente falar aqui, pênalti não é uma questão de pênalti é loteria. E outra, contra o Grêmio, se você olhar, a bola que o Romero bate, ela vai lambendo a trave. Isso é importante destacar. O de ontem não, o de ontem vai quase ali, tipo, entre a trave e o meio do gol. Foi uma batida bizarra. Ele bate fraco, ele bate mal colocada a bola. E o John Joe fez uma defesa relativamente fácil. E cara, me impressiona, cara, passando pano no momento mais importante, no campeonato mais importante que a gente tem. É o foco do Corinthians, não adianta falar que não. O foco do Corinthians é se livrar do Z4. O foco do Corinthians é sair dessa situação incômoda que é o risco do rebaixamento. Mas tem gente passando pano. Tem gente falando que não, porque o Romero sempre bateu assim, a galera tá criticando, a hipócrita. Não é hipócrita, mano. A gente precisava desse gol, cara. Mais do que passar do Grêmio na Copa do Brasil, a gente precisava desse gol. A gente precisava desse ponto que escapa justamente por causa desse pênalti perdido. E aí, cara, é só pra ter dimensão assim da seriedade que esse momento pede.
né? A gente tá no Z4 já fazem muitas rodadas. Eu ainda acredito que o Corinthians não caia, tá? E vou falar aqui sobre o porquê que eu acho isso. Mas eu ainda acredito que o Corinthians não caia. Eu acho que até o final de outubro a gente tá fora e longe do Z4, tá? Não é que a gente vai estar fora, a gente vai estar fora e longe do Z4 até o final de outubro. Mas não dá pra ficar... Cara, é o que a gente vem batendo na tecla. O Corinthians ele tá nessa situação porque não faz gol. Aí quando tem a chance de fazer um gol de pênalti, o cara me bate desse jeito. É lamentável, é uma displicência sem tamanho isso. Cara, por muito menos o Pato foi lixado no Corinthians, mano. No momento em que o time tava tranquilo, foi eliminado da Copa do Brasil por um pênalti tão displicente quanto, mas o Pato até então era o artilheiro do ano, mano. Ele era o artilheiro da temporada, ele fazia gol quase todo jogo no Corinthians e foi lixado por causa de um pênalti displicente. E aí, cara? Qual é? Porque é o Romero, vão passar pano? Não vou passar pano. Não vou passar pano. Ele bateu mal, tem que ser responsabilizado. O Romero não pode começar entre os 11. O Romero não pode ser capitão desse time. Se alguém tem que ser capitão desse time é o Garro. O Garro tá demonstrando muito mais vontade de tirar o Corinthians dessa situação. O lance lá o que você vê o Garro criando oportunidade, correndo atrás da bola, se apresentando, motivando os jogadores é absurdo. E aí a gente tem que aguentar Romero como capitão, mano. Aí você pega o Romero batendo pênalti desse jeito, quer dizer, porque ele é capitão, ele pode pegar a bola do Garro, que é o nosso melhor batedor, que é o nosso cobrador de faltas, é o cara que mais cria jogadas, e aí o Romero tem que bater pênalti porque ele é o capitão? Cara, é triste isso, ainda mais nessa situação que a gente tá. Segundo tempo, o Corinthians volta mais ligado, verdade, não cria tantas chances. Até porque a defesa do Botafogo é uma defesa muito, muito boa, muito resistente. Prova disso, como eu falei, não é à toa que o Botafogo é o líder do campeonato. E aí a gente consegue um segundo pênalti. E dessa vez o Garro bate no meio do gol como tinha que ser. E converte, empatando o jogo. E aí na sequência o segundo gol, como eu já falei. Pra mim, mais uma vez, o Ranieri dá um bote errado. E a bola acaba desviando e tirando o Hugo da jogada. Mas dentro, como eu falei, dentro do contexto aqui, da sequência de jogos que o Corinthians tinha, a gente ainda está no lucro. Por que eu falo que ainda está no lucro? A gente tinha aí na sequência Flamengo e Botafogo e, cara, muita gente dizia que nós perderíamos pro Flamengo e empataríamos com o Botafogo. Então, desses dois jogos dessa sequência que eu vou falar pra vocês, dessa sequência de 7 jogos, se esperava que nesses dois jogos o Corinthians marcasse apenas um ponto e aí nos próximos jogos fizesse mais. Nós fizemos 3 nos 2 primeiros jogos, então teoricamente a gente ainda está dentro aí do cálculo que a torcida estava fazendo. A situação atual do Corinthians, nós somos o 18º, mas nós estamos apenas 2 pontos do 16º. A gente está atrás aí por conta de uma questão de número de vitórias. Mas a gente tem uma sequência, de certo modo, eu acho que até o final agora, ela é mais tranquila. Nós pegamos o Atlético Goianiense em casa. Esse jogo contra o Atlético Goianiense, o Corinthians tem a obrigação de amassar o Atlético Goianiense. Esse jogo ele pode marcar a estreia do Memphis com a camisa do Corinthians, se não estrear ainda na Sul-Americana. Então o Corinthians ele tem a obrigação de amassar o Atlético Goianiense dentro da Neoquímica Arena. Na sequência a gente pega o São Paulo fora de casa. Esse jogo provavelmente vai ser em Brasília. Então é um campo neutro que o Corinthians também tem condições de ir lá e vencer o São Paulo fora de casa. Tá? E aqui é importante falar, a regra de torcida única, se eu não me engano, ela vale apenas para o estado de São Paulo. Eu acredito que jogando em Brasília, eu acho que tem 2 torcidas. Eu não tenho certeza disso, vou dar uma pesquisada, mas eu acho que tem 2 torcidas. E cara, o Corinthians tem o dever de ir encarar o São Paulo e amassar, ainda mais por estar jogando em campo neutro. O Inter em casa, eu acho que também temos condições de derrotar o Inter não está numa fase tão boa. O Corinthians ele vem mostrando um futebol muito bom,
falta ainda essa questão de converter, e eu acho que as coisas estão começando a caminhar nessa direção. Pegamos o Atlético Paranaense em casa, também o Corinthians tem totais condições de vencer. Pegamos o Palmeiras em casa. Esse também é um jogo chave, é um clássico. O Corinthians precisa encarar esse jogo como uma final. O time do Palmeiras, ele está apenas no Campeonato Brasileiro, então isso traz um foco maior para eles na competição. Eles estão brigando pelo título, assim como o Botafogo. Então, diante aí de Flamengo, Botafogo e Palmeiras, são para mim os 3 times mais difíceis da competição. É jogo duro. E, cara, a gente precisa fazer o possível e o impossível para ganhar esse jogo, tá? Até aqui foram 1, 2, 3, 4... Esses são os 5 jogos da sequência. E a gente está falando aqui de 15 pontos, pelo menos 13, tá? E eu acho que o Corinthians tem totais condições de conseguir aí esses 13 pontos. E na sequência nós temos o Cuiabá fora de casa, que o Corinthians tem a obrigação de ganhar, mesmo sendo fora. Vitória fora de casa, o Corinthians também tem a obrigação de ganhar, mesmo sendo fora. Cruzeiro em casa, primeiro turno o Cruzeiro amassou o Corinthians, nós temos a obrigação de ganhar do Cruzeiro aqui também. Vasco em casa, temos a obrigação de ganhar do Vasco aqui também. Criciúma fora, temos a obrigação de ganhar do Criciúma. Cara, aqui eu posso estar sendo otimista demais falando que o Corinthians vai ganhar todos os jogos daqui pra frente. Eu posso estar sendo muito otimista de falar que o Corinthians vai ganhar todos os jogos do Campeonato Brasileiro daqui pra frente. Eu vou arriscar aqui um pequeno palpite meu, tá? O Corinthians ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... São 12 jogos pro final do campeonato. Desses 12 jogos, eu acredito que ao menos 9 o Corinthians ganhe. Se perder, perde 1 e empata 2, tá? Então vamos lá. Eu tô falando aqui de 27, 28, de 29 pontos. O Corinthians nesse momento tem 25. Eu tô dizendo aqui pra vocês que, na minha opinião, o meu palpite de coração pra vocês é que o Corinthians dobra essa quantidade de pontos que tem hoje até o final do campeonato. Parece loucura. Eu sei que parece loucura. Sei que pode ter gente que vai estar me ouvindo agora, vai virar e vai falar assim, tipo, esse cara tá louco. Ele tá falando que em 26 rodadas o Corinthians não fez 28 pontos, mas vai fazer 28 pontos em 12. 29 pontos em 12. Vai. É isso mesmo que eu tô falando para vocês. O Corinthians, ele não termina esse campeonato com menos de 50 pontos. Anotem. Eu acredito muito que o Corinthians vai escapar. Eu acredito muito que o Corinthians ele vai conseguir aí se tranquilizar até no campeonato. Porque, como eu já falei, eu não acredito que a pontuação corte seja 45 como foi em outros anos. E eu acredito que o Corinthians ele vai se estabilizar. Ele vai conseguir sair desse desconforto muito antes do que a gente está esperando. Eu acredito que até o final de outubro o Corinthians já esteja numa situação muito mais confortável do que está hoje. E eu não estou me baseando nisso apenas na questão de torcedor. Eu estou baseando isso numa opinião, vendo que o Corinthians está jogando, vendo que o Corinthians precisa para fazer esses resultados acontecerem e olhando para as peças que chegaram para o Corinthians nesse final de temporada, nessa segunda janela. Eu acho que não tem como o Corinthians não começar a fazer gol tendo Thales Magno, Carrilho e Depay na frente. Com o Garro criando o que cria, com o Coronado como peça de reposição. Eu acho que o Corinthians ele tem tudo para daqui para frente esses gols começarem a aparecer. Jogar melhor nós já estamos jogando, tá? Salvo os jogos aí contra a Juventude fora de casa, que para mim foi um desastre esse jogo, no ponto de vista de desempenho do time do Corinthians. E o jogo contra o Botafogo, que era um adversário muito difícil e que, apesar do Corinthians ter se portado bem, a gente sabia que seria complicado encarar o Botafogo. Todos os outros jogos do Corinthians foi superior, até nos que perdeu, que são os casos aí de Atlético Mineiro e Fortaleza, onde o Corinthians perdeu por simplesmente não conseguir aproveitar as chances que criou.
As chances existem e o Corinthians trouxe atacantes para começar a converter essas chances. Vamos ver se daqui para frente as coisas começam a melhorar. Por fim, para finalizar o nosso podcast, eu queria fazer uma pequena menção aí às nossas brabas, né? As brabas que hoje disputaram o primeiro jogo da final, jogo esse que aconteceu no Morumbis, e que as brabas saíram vitoriosas com um placar até muito confortável, né? Nossas meninas ganharam aí por 3 gols, um 3-1 aí diante do time de São Paulo, jogando fora de casa. Então, na minha opinião, uma mão na taça, né? Falta colocar outra, que vai ser aí uma partida que vai acontecer na Neoquímica Arena. Então, as meninas têm tudo para caminhar em direção a mais um título brasileiro. Basta encarar com seriedade esse segundo jogo. É claro, futebol a gente sempre precisa estar ligado, a gente precisa sempre estar concentrado, tudo pode acontecer. Mas eu acho que as meninas têm uma boa vantagem, conseguiram um ótimo saldo nesse jogo fora de casa. Então parabéns às meninas que caminham aí para dar mais um orgulho para a torcida, mais um motivo para essa torcida se alegrar diante de tantas coisas que a gente vem enfrentando. Próximo jogo do Corinthians será pela Sul-Americana. Pela Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Fortaleza na próxima terça, dia 17, às 21h30. Partida que acontece lá no Ceará. Bom, o que esperar desse jogo contra o Fortaleza? O Corinthians enfrentou o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e foi melhor. O Corinthians foi melhor do que o Fortaleza, como eu já falei. Podia ter saído com 3-0 do placar. Não aproveitou 3 chances que teve, claras, assim, chances absurdas. E acabou tomando um gol que culminou com a nossa derrota. Gols, inclusive, que o Corinthians perdeu sem goleiro. Tá? É importante falar isso. Então eu acho que tem tudo para passar do Fortaleza. Só que, mais uma vez, nosso foco precisa ser o Campeonato Brasileiro. Se for para sair da Sul-Americana ou da Copa do Brasil e se focar no Brasileiro, é o preço que a gente precisa pagar por conta do péssimo desempenho desse ano. Se eu tiver que escolher sair um dos dois, eu prefiro sair da Copa do Brasil e focar na Sul-Americana e no Brasileiro. Mais uma vez, eu acho que o Corinthians tem condições de conquistar ambas as Copas. Tá? Eu acho que tem time para isso e time para escapar também dessa posição incômoda que é o Z4. Basta um pouco mais de concentração, basta um pouco mais de seriedade na hora de definir as jogadas, que as coisas vão acontecendo. Mais uma vez, acredito que até o final de outubro o Corinthians já esteja em situação muito melhor do que está hoje, muito melhor do que a gente teve durante todo o ano. Mas para isso precisa começar a encarar essas situações com mais seriedade e converter as possibilidades de gol. Fiel, um abraço, é nóis e vai Corinthians!